Eu acho que galinha que acompanha pato acaba morrendo afogado. Gente, desculpa, mas eu achei a Chayane a craque do jogo desse Sincerão. Vocês vão ter mais um gostinho daqui a pouco sobre o que a Chayane aprontou nesse Sincerão dessa madrugada. Então vem comigo deixando o like, porque este resumo ó, tá maravilhoso, do gostinho da treta, da confusão e da baixaria que você gosta. Então vem comigo, deixando o like, vamos aumentar a meta de likes, agora a meta são de 2.000 likes, vamos tentar bater essa meta juntos. É só você clicar no gostei para ajudar o nosso engajamento e o crescimento do nosso conteúdo. Bom, gente, a Chayane disse que se ela é falsa, ela aprendeu isso com a Sara. Tempo. Tem muita coisa pra rolar ainda e eu tô de olho. E se eu sou falso, eu aprendi com você. Aqui. Tempo. Tem... Nossa, a Chayane tá sendo maravilhosa. Eu tô chocado com a Chayane, gente. Como é que vocês não colocaram a Chayane direto da casa de vidro pra casa do Big Brother, pelo amor de Deus? Tem mais um vídeo da Chayane, vamos lá. Agora a Chayane tá brigando com a Sara, gente. Olha só o que rolou. Não, mas eu tô achando maravilhoso. Eu tava louca pra arranjar um embate aqui. Isso, e você acabou de conseguir. Achou, eu cheguei, você achou. Muito obrigada, de verdade. Você achou, eu cheguei, o embate você achou. Caramba, gente, que maravilha. Tô amando, tá? Vamos então começar a colocar os assuntos importantes aqui no nosso resumo na madrugada. Gente, são 5h20 da manhã, estou morrendo de sono, mas é necessário a gente fazer esse resumo o mais rápido possível para vocês terem todos os detalhes em primeira mão. Vamos lá? Começando com a questão do final do Sincerão, gente. Ó, só para deixar bem claro aqui para vocês, a Samira foi eleita ali como uma pessoa que pipocou pelo pessoal ali da plateia lá do Sincerão, tá, gente? Já a Juliana Floss foi a pessoa que ganhou o bottom lá da pessoa que não pipocou. Só para reforçar para vocês, gente, eu sei que a Ana Paula recebeu um bottom e eu sei que a Aline recebeu aquela touca lá da Shopee de R$3. Mas depois que o programa da Globo acabou, teve mais uma rodada, né, com os outros participantes. E nessa outra rodada, o Juliano levou o bottom e a Samira levou a touca do pipocômetro, tá? Bom, a Jordana ela foi conversar com o Leandro porque a Jordana não gostou quando o Leandro perguntou para ela sobre as coisas que aconteceram na casa. E o Leandro acabou não respondendo o que ele viveu e o que ele passou lá no quarto branco. Já que a Jordana não gostou, então a Jordana disse que basicamente o Leandro foi uma pessoa mentirosa porque disse que não poderia falar sobre as questões do quarto branco por causa da produção, quando na verdade é mentira, tá, gente? Ele só não falou porque é uma estratégia de jogo dele. A Jordana também disse que percebeu que o Leandro é um grande observador na casa e que ele não fala muito. Agora eu vou falar da Max sobre o Matheus. Olha só, ela diz o seguinte: vá pra casa do Carvalho. Se o Matheus vier aqui, como eu sou esquentada, eu vou mandar ele tomar no uke. Você chega e não tem nem 40 horas e quer surfar na onda dos outros? A Max ficou revoltada porque o Matheus, gente, durante o Sincerão, disse que basicamente a Ana Paula tem um arsenal de pessoas que está do lado dela e que essas pessoas vão acabar caindo porque a Ana Paula tá usando essas pessoas para ir longe no jogo, tá? Bom, o que mais, gente? Vamos lá. Aí, a Milena, inclusive, foi debochar do Matheus, né? Falando que o Matheus disse que ela era marionete. Ela disse o seguinte: então nós somos um exército de marionetes, é isso mesmo? Tá bom, então. E ela foi fazendo um negócio assim, como se fosse marionete, um boneco de marionete, tá? A Sol apareceu gritando com o Babu e disse o seguinte: ó, você pensa que eu sou fraca, Babu? Não me subestime, disse a Sol, que subiu para o segundo andar, muito irritada. Isso porque, gente, a Sol tá achando que o Babu tá sendo manipulado pelas outras pessoas da casa. O que mais? Vamos lá. Aí teve a briga da Sara e o Jonas com a Chayane, tá? O Jonas, inclusive, explicou pra Chayane que ele e a Sara têm uma aproximação, mas que eles não são um grupo. A Sara, então, trocou farpas com a Chayane. A Chayane disse, basicamente, que colocou o Jonas ali como uma pessoa que não ganha o jogo, porque a Chayane, inclusive, foi a única pessoa que se comprometeu mais com os outros, tá? A Chayane falou 3 nomes de pessoas que não ganham no jogo, mas era só um nome, tá? Ela colocou o nome da Sara ali no principal, mas falou também o nome do Jonas e também o nome do Cowboy, tá? E aí a Chayane disse que o Jonas estava fazendo cara feia pra ela, e o Jonas foi justificar, gente, que na verdade ele não estava com um olhar feio pra ela. O que aconteceu foi basicamente que o Jonas disse o seguinte: vou colocar até o que o Jonas disse.
Olhar de raiva porque eu avisei você sobre o copinho do enxágue bucal. Eu só te expliquei que o negócio de a gente lavar a boca tem uma tampinha. É uma comunicação e as pessoas têm que ser avisadas. Ninguém pega a boca e bota a boca no negócio. Se você acha isso normal, o problema é seu, tá? Então o Jonas ficou bravo porque basicamente a Shani pegou o negócio de enxaguante bucal, em vez de colocar na tampinha, colocar a tampinha na boca, ela colocou o negócio inteiro na boca. Então foi isso que deixou o Jonas irritado com a Chayane. Seguindo aqui, gente, vamos lá. Aí a gente vai explicar agora sobre a briga, gente. O Babu, então, explicou pra Aline sobre a decisão de colocar a Sol ali no Sincerão, tá? Ele colocou a Sol no Sincerão basicamente porque a Sol não deixa as pessoas completarem as conversas, as falas e tudo mais. E a Sol sempre, quando tem um embate com alguém, ela começa a gritar. E foi por causa disso que o Babu colocou a Sol ali no Sincerão. A Sol se irritou de novo e falou o seguinte: ah, Babu, foi você que colocou, Babu. Eu nem imaginava isso de você não, que você não lutava contra mim. Eu pensei que você lutava a minha luta também. Você tirou essas conclusões sozinha, mas eu acho que não. Você é influenciável. Eu nunca imaginei isso de você, Babu. Um cara ser influenciado desse jeito. E ainda veio falar que não entende nada de jogo. Me poupe. Onde você viu que não entende nada de jogo, Babu? Então, enfim. O pessoal tá irritadíssima com o Babu. E o Babu tava calmo, tá? Extremamente calmo nessa conversa. A Samira ficou extremamente abalada ao receber essa touca aí da Shopee de R$3. Que touca horrorosa, gente. Fala aí, não é uma touca horrorosa essa touca? Produção, pelo amor de Deus. Que orçamento vocês tinham pra comprar essa touca? É o orçamento da Rede TV? Touca de R$3 da Shopee? Meu Deus, eu achei horroroso essa touca aí, tá? Na mesa dessa madrugada, gente, o Leandro confrontou o cowboy sobre a questão do cowboy colocar 5 pulseiras em pipocas, tá? O Leandro disse basicamente que o cowboy tava meio que indo contra os pipocas. E aí, gente, o cowboy disse que não tem nada a ver nada com isso de eu vou sempre em cima dos pipocas, eu tô junto com os veteranos, eu não voto em veterano, não voto em camarote. E aí o cowboy foi dizer isso de uma forma tipo assim: eu não tô mirando em classes, na classe do pipoca, do camarote e do veterano. E o Leandro entendeu que era classe social, e aí o cowboy falou: pelo amor de Deus, Leandro, não tem nada a ver isso. Pelo amor de Deus, tá? E o Leandro continuou confirmando que acha sim e tá sentindo que o cowboy tá indo pra cima apenas dos pipocas. E o cowboy respondeu: é normal ter mais conversas que tenham experiências parecidas com as pessoas que têm a mesma experiência. Eu puxei conversa com os pipocas. E o próprio Pedro foi com quem eu mais puxei conversa. E o Pedro era pipoca. Agora você querer me colocar numa posição de querer perseguir os pipocas? Pelo amor de Deus, Leandro. Dá pra ver que o quanto você tá perdido no jogo. O Leandro deu risada da cara do cowboy, tá? Tinha uns farpas também, gente, entre o Breno e o Matheus, tá? Isso porque o Breno foi confrontar o Matheus depois de o Matheus ter afirmado no Sincerão que havia um brother sendo manipulados pela Ana Paula Renault. E aí, gente, o Bruno falou que não tem esse negócio de manipular ninguém, que aí todo mundo do grupo ali da Ana Paula é cabeça, que não tem nada de ser um povo com vários braços, tá? O Breno disse que ele combinou o voto mesmo por causa da dinâmica do jogo, por causa da importância de se proteger, que fazer grupo é importante porque o jogo do grupo fica mais forte para o grupo ir mais longe no jogo. E aí o Matheus disse o seguinte, ó: eu te acho um cara super elegante e bonito, tu tem que ser protagonista e não ser cabeça de lata, tá? Esse termo cabeça de lata eu nem conhecia, tá? Se alguém conhecia, me fala aí. Mas basicamente cabeça de lata é aquela pessoa que basicamente não tem nada na cabeça, é uma cabeça vazia e ela segue os outros. É isso bem por cima que dá pra entender. E o Breno então respondeu o seguinte, ó: muito obrigado pelo elogio, tá? Mas a gente tá falando de jogo, Matheus. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso de aliados. Não me fale que eu estou servindo aquelas pessoas lá, no caso a Ana Paula e o grupo que a Ana Paula se formou, tá? Bom, seguindo aqui, gente, vamos lá. Bom, lá no segundo andar, gente, a Aline então criticou o Babu, chamou ele de manipulável, tá? Que o Babu tá seguindo, na verdade, a cabeça dos outros, tá? A Sol, inclusive, criticou o Juliano, tá? E, inclusive, ela falou o seguinte: Juliano, cara, eu sabia. Ontem eu votei no Juliano. Eu me dou bem com o Juliano, mas o Juliano, infelizmente, também é influenciável. E a Aline acha que, na verdade, o Juliano é influenciável pelo Edilson Capetinha, tá? Porque eles vivem falando de jogo pra cima e pra baixo. Já o Brígido disse que a Ana Paula vai ficar porque a Aline cagou mole no Sincerão e não soube se expressar. O Paulo Augusto respondeu o seguinte:
Você acha então que a Ana Paula vai colocar o grupo dela em quem? Se ela ficar? Vai votar em quem? E o Brígido respondeu que a Samira tá bem ameaçada, porque a Samira, ela recebeu essa touca aí de pipoca e tal do queridômetro não, do pipocômetro lá do público lá de fora, tá? Bom, a Chayenne estava no quarto conversando com a Ana Paula, com a Max, com a Gabi, gente. A Chayenne disse basicamente que a Sarah foi falsa também na última edição do Big Brother, que está sendo falsa também aqui no BBB, tá? A Ana Paula e o Juliano tiraram os votos deles de pessoas que não pipocaram e até deram um brinde ali dos votos, tá? E a Ana Paula falou: obrigada, meu povo, a gente ama vocês, disse a Ana Paula pro Juliano, que o Juliano também não pipocou. Bom, no segundo andar a gente aconteceu uma conversa bem complexa que agora eu vou ter que colocar para vocês aqui um trechinho dela. Bom, nessa conversa aqui, gente, o Matheus insinua para a Aline que a Ana Paula ela só se juntou com as pessoas por questão da classe social das pessoas. Que a Ana Paula se juntou com a Milena porque a Milena é empregada doméstica, que a Ana Paula se junta com os pretos por causa da questão da história dos pretos e tudo mais. Então, resumidamente, o Matheus disse que a Ana Paula meio que escolheu as pessoas para se aliar por questão de classe social e questão política. Cada um para botar são gays, na onda a Milena dela. é empregada doméstica. Graças a Deus, cara, e são pessoas que eu admiro na luta, mano. Aí o Matheus disse que são pessoas que ele admira na luta de cada um e tal, mas que a Ana Paula meio que... Gente, o meu fone, só para vocês saberem, o meu fone desmontou, tá? Meu fone desmontou aqui. Meu Deus, vou ter que tentar montar daqui a pouco de novo. Ainda bem que eu tenho outro fone aqui. Bom, então o Matheus usa isso, tá, gente? Que na verdade a Ana Paula usou a classe social das pessoas para se aliar com essas pessoas daí, e aí muita gente na internet se revoltou com esse comentário do Matheus. A Aline, a Aline também concordou, tá? A Aline também disse que a Ana Paula manipulou essas pessoas ao favor da Ana Paula. Ainda lá no quarto de cima, gente, no quarto de cima do segundo andar, a Sol disse que acha que a Aline vai sair por causa da touca da Aline. A Sol disse o seguinte, ó, desculpa, mas às vezes eu acho que você vai sair por causa desse negócio da touca. Eu acho que... Desculpa, mas às vezes eu acho que você vai sair. Não sei, por causa desse negócio aí da touca. Bom, é isso. Então... Ai, meu Deus, é fogo no feno. Opa, desculpa, fogo no feno não. Aqui é o Big Brother. Aqui é fogo no parquinho que fala. Bom, já no quarto sonho de eternidade, a Sarah foi até a Milena para dizer que não pensa igual o cowboy em relação à vida da Milena, que a Milena disse basicamente que os veteranos não mereciam estar no BBB 26, tá? A Sarah disse o seguinte, ó, você, Milena, acompanha o Big Brother e você sabe que cada um tem uma opinião dividida, uma opinião diferente, e as pessoas não são iguais. Eu não estou indo pela opinião do cowboy, porque ele botou você no paredão. A menina falou ali, eu falei, gente, o que essa menina tá falando? Que tá falando da Chayenne, tá? Eu vi que foi construído ali por conta de uma prova de resistência, uma questão do cowboy não ter gostado da Bena falar que os veteranos não eram merecedores de estarem ali. E a menina respondeu, eu pensei que todos os veteranos tinham se unido, mas eu falei, Ana Paula e Sol estão fora dessa união aí. E a Sarah respondeu, os últimos 6 combinaram de ficar no VIP. Até aquele momento da prova ali, eu troquei bastante com o cowboy porque fui pro VIP com ele. E realmente, essa parte da Sarah sobre a pulseira do VIP é verdade, tá, gente? Foi um combinado lá na prova de existência. Os 6 últimos iriam se colocar no VIP por causa que eles tinham ido muito longe no jogo e tarará. Mas, ó, sobre a Sarah entrar nesse quarto aí, já vou editar pra vocês que a Sarah tá de olho na Ana Paula porque ela recebeu o bottom e por causa do Juliano que recebeu o bottom. A Sarah, depois que ela saiu do quarto, gente, ela basicamente ficou no banheiro muito tempo. E o banheiro é ali do lado desse quarto sonho de eternidade, tá? Então talvez a Sarah esteja escutando atrás da porta, tentando ouvir o que o pessoal do quarto sonho de eternidade estavam conversando, tá? O Paulo Augusto, inclusive, foi falar com a Milena e foi confrontar a Milena e disse o seguinte, Milena, você me achou uma pessoa fraca pra ir com você, por isso que você votou em mim? E a Milena falou assim, não é ser fraco. Se fosse pra ir pro paredão, eu gostaria de ir com você porque eu acho que eu tenho mais chance de voltar. E o Paulo Augusto respondeu, você acha que tem mais chance de voltar indo comigo? Fugindo do conflito que você causou com a Sol e correu dele depois que aconteceu depois que passou o embate e teve a votação?
E a Milena falou o seguinte, não é questão de correr do embate. Você teve 11 votos, o Paulo Augusto. Não foi só eu que votei em você. E o Paulo Augusto falou o seguinte, mas se você recebeu, eu recebi 11 votos manipulados por uma pessoa. Já a Milena disse o seguinte, eu não vou pedir desculpas pra você, tá, Paulo Augusto? Porque era o que eu queria fazer, era votar em você. Talvez você mude agora, porque o Pedro saiu. É a primeira vez que eu estou conversando com você, Paulo Augusto. E o Paulo Augusto respondeu, sim, eu não vejo você conversando com quase ninguém, só com a Ana Paula, né, o Milena. E o Juliano tava ali e falou o seguinte, os dois são pessoas fechadas, eu já percebi, tanto o Paulo Augusto quanto a Milena. E o Paulo Augusto respondeu, você só fica cantando na casa, você só canta, Milena, e conversa com a Ana Paula, você não faz mais nada. E a Milena falou o seguinte, quem canta seus males espanta. A Shane foi pro quarto conversar com a Ana Paula e compartilhou suas visões de jogo e percepções da Ana Paula. A Shane basicamente disse que a Milena foi grossa com ela umas 3 vezes e por isso que ficou meio irritada com a Milena, mas que entende a história e a luta da Milena. Já a questão do cowboy, gente, a Shane falou o seguinte, o cowboy ia apoiar ela, a Milena. Antes já tinha colocado as pulseiras no Pipoca. Eles três, o cowboy, a Sarah e o Jonas, têm uma união muito forte. E se ninguém fizer nada, vai sair um por um. E a Ana Paula falou o seguinte, mas você viu essa união forte só de observar, Chayane? E a Chayane falou o seguinte, ninguém falou nada. Eu fui só vendo e observando o que estava acontecendo. O Jonas entrou no quarto e aí o Jonas e a Chayane tentaram se entender mais uma vez, tá? O Jonas falou o seguinte, ela falou que eu olhei pra Chayane com um olhar estranho, mas eu não olhei com um olhar estranho. Hoje mesmo eu tinha falado bem de você, Chayane. Eu tava falando dos 4 que chegaram agora depois do quarto branco, que tinham uma dúvida sobre o boneco, na verdade. Que eu gostei muito de você, mas com você tava tudo certo. Não sei como você encarou sobre o momento que eu falei do enxergante bucal. E a Chayane interrompeu e falou o seguinte, foi uma opinião do que vi dos 2 dias que eu tava aqui. Troquei assunto com você e você saiu fora. E o Jonas respondeu, imagina, eu treinei, eu fui dar tibum e eu deitei depois. A vida do Jonas é treinar, dar tibum na piscina e depois deitar. Já a Shane respondeu, na minha opinião, dos 3, pelo que eu vi, os pipocas, vocês colocaram os pipocas na mesa de vocês, é só isso que eu entendi. E aí a Ana Paula perguntou pro Jonas se vocês têm aliança de grupo, tá? E o Jonas respondeu o seguinte, temos possibilidades. Eu, Sarah e Cowboy, não temos nada disso de aliança. Se tivesse, o pódio seria outra coisa. Assim, é difícil falar sobre isso que o Jonas disse, porque eles estão aliados. Eles são aliados, o Jonas, o Cowboy e a Sarah. Eu sei que a questão do pódio não foi exatamente os 3 no mesmo pódio, porque eu lembro que a Sarah colocou outra pessoa, a Sarah colocou Marcele no pódio, eu acho, né? O Cowboy colocou Edilson Capetinha e quem mais? E um outro homem lá, que eu não lembro quem que era, Babu? Juliano, sei lá. Não lembro qual que foi a outra pessoa que o Cowboy colocou no pódio. Mas o fato é, Jonas, não tem como mentir que você não é aliado do Cowboy e da Sarah. Isso daí realmente aí você tá comendo bola, tá? Bom, aí a Aline fala no quarto lá do segundo andar que percebe que a Ana Paula tá realmente manipulando as pessoas, que ela gosta muito do Marcelo, que ela percebeu que a Ana Paula puxou o Marcelo pra perto porque o Marcelo é gay, ela percebeu que a Ana Paula puxou o Breno pra perto porque o Breno é negro, enfim, tá? Então foi um momento, inclusive, aí que o Matheus também concorda, que o grupo da Ana Paula são minorias, são gays, é uma empregada doméstica, são pessoas pretas e tudo mais. Matheus disse que com o fato dele ter falado esse negócio de exército e arsenal da Ana Paula, o grupo da Ana Paula ser um exército e um arsenal, ele fez com que a casa se movimentasse muito. E a só falou, cara, você foi bem pra caramba, Matheus. Você movimentou o jogo. E o Matheus concorda que ele mexeu com a casa por causa do Sincerão, tá? Vocês concordam com isso daí, gente? Será que mexeu mesmo? Bom, a Sol disse que foi criticada por ter saído do tom na hora do Sincerão, mas que a Ana Paula sempre sai do tom também e todo mundo acha isso bonito e lindo, tá? Já na sala, o Cowboy e o Brígido acreditam que a Aline será eliminada porque a Aline ela foi muito boazinha, que a Aline não foi pra cima, e o Cowboy disse que na verdade não é questão da Aline ser boazinha, mas que a Ana Paula é muito esperta, que a Ana Paula é macaca velha, que a Ana Paula é uma pessoa que sabe usar a dinâmica pra se promover dentro do jogo. A Samira estava... a Samira chorou muito, tá, gente? É outra chorona, tá? A Samira chorou bastante por causa da Solange, que a Solange colocou a Samira uma pessoa que não ganha no Big Brother, e a Samira disse que é o sonho dela, que, na verdade, pra ela estar ali foi muito difícil, que a família foi muito contra ela,
que a família dela tem muitas crenças de que ela não pode fazer tatuagem, de que ela não pode cantar alto dentro de casa, que ela não pode se expressar, que ela não pode imitar nenhuma atriz da Globo, enfim, que ela, na verdade ela foi muito contra a própria família, que a família dela não gostaria de vê-la aonde ela tá, no caso, dentro da casa do Big Brother. E que ela disse que ela chorou mesmo, mas que isso não significa que ela não seja uma leoa também, tá? E a Solange respondeu que pede desculpa, que não ficava... que ela só não queria usar palavras negativas contra a Samira dentro do jogo. Tocou o monstro, tá, gente? Inclusive esse é o monstro mais sem graça, eu tô achando, tá? Ou será que o Marcelo é sem graça? Vocês acham que o monstro é sem graça ou o Marcelo que é sem graça? Vai dizendo aí, porque... Não sei, o monstro tá durando muito, vai acabar hoje à noite durante a eliminação ao vivo, mas não tá tendo um reflexo muito grande pra mim, tipo, de entretenimento. Eu não tô muito aí pro monstro do Marcelo. Bom, o Juliano, então, inclusive, elogiou a Ana Paula no Sincerão. Ele disse o seguinte: Ana Paula, você é muito boa, sério. Eu tava amando ver você no Sincerão, porque você reage muito bem. A sua cara é muito boa, a expressão é muito boa, o seu rosto diz muito. E a Samira falou que ela sonha ser assim como a Ana Paula, tá? Já a Milena narrou pra Ana Paula como foi a confusão com o Matheus na cozinha logo após o Sincerão, que o Matheus disse o seguinte, ó, a Milena falou o seguinte sobre o Matheus. E o Matheus falou assim: ela é cabeça de lata e tá sendo manipulada, que eu sou manipulada por você, Ana Paula. Na minha família tem mais 16 empregadas domésticas. E ela deveria estar representando aqui as empregadas domésticas, sendo a líder. Mas ela está sendo mandada pela Ana Paula. A Ana Paula então respondeu o seguinte: o Matheus falou isso na cozinha? Ainda bem que eu não tava lá, porque eu ia ter um trem, ia virar um negócio, viu? Foi alguém que falou isso na cabeça do Matheus, eu tenho certeza. Ele não montou isso em 12 horas aqui. Não foi ele que pensou isso, Milena. Vem cá. Eles vão querer colocar a gente uma contra a outra. Tá valendo 5 milhões. Eles vão querer separar a gente desse jogo, disse a Ana Paula pra Milena. Bom, o cowboy chamou a Chayane pra conversar, pra eles se resolverem na listera, tá? O cowboy frisou a importância da Sister tirar conclusões por conta própria e não a mando dos outros. A Chayane falou o seguinte: quando você botou a menina lá no paredão, e a menina ela chorou, no caso da Milena. E foi aí que eu percebi, vocês são muito fortes, cara, mas eu tô te tentando de tudo pra ser também forte. Foi a única opinião que eu tive no jogo por enquanto. E o cowboy respondeu: pessoas como você e Milena me encantam, porque é a simplicidade. Eu venho do interior, todo mundo tem perrengues lá na minha vida no interior. Eu não passei necessidade, mas passei vontade. Graças a Deus a gente cresce e eu tenho desejo que todo mundo vença também. Shane respondeu o seguinte: eu não estava generalizando, eu falei só de vocês, os três. Nem falei que era a guerra dos pipocas, porque eles estavam votando entre eles mesmos, então pra mim essa guerra não procede. O cowboy então respondeu o seguinte: eu quero resolver isso com a Milena, tá? Se ela ficar, porque eu não quero levar isso pra frente, meu embate com a Milena. Uma frase que a pessoa fala não resume o jogo dela. Ela é muito maior do que aquela frase que ela fez lá na prova de resistência. Se a Milena quiser me botar no paredão, beleza. Estamos aí pra votar pro embate, disse o cowboy. No quarto sonho de eternidade, Ana Paula acredita que o Brígido envenenou a mente do Pedro e agora tá envenenando a mente do Matheus. Por isso que o Matheus criou todo esse enredo aí do arsenal do arsenal da Ana Paula, das pessoas se unirem com a Ana Paula. Milena falou o seguinte: adivinha quem tava aqui o tempo todo nessa porta do banheiro, sem parar e não sair do banheiro? A Sara. E a Ana Paula falou o seguinte: sério? A Sara escutou tudo então? Claro que escutou, esse é o jogo dela. Pra mim é a maior planta que tá tendo. Eu dou planta pra Sara sempre no Queridome. O Matheus, gente, foi conversar com o Brígido, tá, gente? O Matheus disse que o Brígido pesquisou sobre a Ana Paula antes de entrar e que a percepção do Brígido sobre a Ana Paula são visões do mundo real que a Ana Paula tem e que o Brígido não concorda. O Matheus falou o seguinte: tu julgou a Ana Paula e tu sabe que não é alvo da Ana Paula hoje, né? E o Brígido falou o seguinte: mas eu comprei a briga já. E o Matheus disse: tá, mas é igual ao Pedro. Tu pesquisou, né? Não gosta da visão dela do mundo e aí você julgou a Ana Paula. Tá enxergando ela como tóxica. Tóxica é algo pessoal, o Brígido. É um problema teu que tu já não gosta da Ana Paula. A minha diferença com o Marcelo não é que eu não gosto dele, é uma outra questão aí. Tu tá certo quando eu fui falar com o Breno agora. Agora foi errado. Eu quero que ele entenda que a estratégia do jogo do Breno, eu não concordo, mas eu não quero ser o brother do Breno. Eu acho o Breno gente fina, mas não quero ser brother dele. Mas a estratégia de ele esconder atrás da Ana Paula, eu acho super errado. Já o Brígido respondeu o seguinte: pra eu ganhar, 23 pessoas tem que perder. Breno é zero preocupação. É só esperar o momento do Breno que o Breno vai sair.
Já o Matheus respondeu o seguinte sobre a Milena. Pra mim, Milena é uma pessoa mais incoerente da casa. É mais fácil de manipular a cabeça dela. Hoje, pra mim, se a gente olhar tudo isso aqui, é a pessoa que ganharia o Big Brother pela história perante ao Brasil. Mas a mente dela tá sendo manipulada pela Ana Paula. O Matheus disse que começou a falar sobre a sua vida e a Ana Paula olhou para as câmeras para começar a falar assuntos políticos, que fala que ela é a favor da escala 5x2, e que, bom, enfim, são assuntos de pauta política, né? E aí o Matheus falou que não gostou do fato da conversa dele com a Ana Paula virar assunto de pauta política, tá? O Matheus disse que então percebeu que a Ana Paula estar dentro do Big Brother é quase levantar um comitê político sobre pretos, sobre minorias, enfim, e que o Matheus disse que a Ana Paula pode colocar eles numa saia bem justa. Bom, a última coisa... Bom, aí já são quase 6 horas da manhã, meu Deus do céu, já tenho que postar aqui o vídeo. Bom, eu só queria falar, gente, que a Juliette, gente, abriu, antes do Sincerão, a Juliette abriu um space lá no Twitter e meio que deu umas indiretas com relação a Sara. Vamos ouvir o que a Juliette disse sobre a Sara? Galera, vocês já ouviram aquela coisa do soltar o anjo? Pesquisem. Velho, eu tô amando vocês com os cactos. Acho que a gente precisa, né? Acho que a gente tá sendo tão para sempre lembrados que a gente tem que honrar nosso berço, nossas raízes. Para sempre cacto, forever cacto. E aí, eu acho chique vocês colocarem o cacto, todo mundo colocar o cacto novamente, pelo menos no emoji. Aí parece que a Juliette tá falando da Sara, que a Sara não larga o anjo dela, que tem que colocar os cactos no emoji. Pra mim, dá a entender que a Juliette tá tentando forçar uma eliminação da Sara aí. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Olha, gente, tô exausto, tô cansado, gente. Eu tenho que postar esse resumo agora. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nossa meta são de 2.000 likes. Muito obrigado por mais um resumo maravilhoso. Vamos bombar esse resumo aí, gente, tá? E comenta bastante quem vai ser o eliminado de hoje, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.